Vamos ler João 21:15. E o tema da palavra de hoje é: Jesus não desiste de ninguém. Olha só como que o Senhor vai falar conosco. Jesus não desiste de ninguém. Vamos lá em João 21:15 fazer a leitura da palavra. Diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E depois ele continuou no verso 16, dizendo: Tornou a dizer segunda vez a Simão: Filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras moço, cingias-te a ti mesmo. Andava por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queres. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse: segue-me. Olha como que a palavra inicia dizendo: Jesus estava tendo um encontro com Pedro. E Jesus havia morrido, ressuscitado, e ele foi até Pedro e fez essas perguntas. Mas para você entender o contexto dessa palavra, você tem que ir lá atrás. A palavra de Deus diz que em certo momento da vida de Pedro estava juntamente com Jesus e sem titubear ele falou para Jesus: meu amor é tão grande pelo Senhor que eu sou capaz de entregar a minha vida pelo Senhor. Eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Ali era este o sentimento de Pedro. Qual que era o sentimento de Pedro? Que ele morria e matava por Jesus. O sentimento de Pedro e as palavras de Pedro expressavam que ele faria tudo por Jesus. Mas a realidade era outra. É muito comum acontecer isso comigo e com você. Nós às vezes temos a expressão de um sentimento, a expressão de palavras, dizendo: não, eu sou temente a Deus, eu morro por Deus, Deus é o meu tudo, Deus é o maior. E às vezes você até está sentindo isso. Às vezes você fala isso. Às vezes você imagina que você realmente é capaz disso, como Pedro. Mas aconteceu um momento que passaram-se os dias. E chegou um momento em que Jesus seria sacrificado por todos os nossos pecados. E vieram os soldados, vieram Judas, o traidor, pegaram Jesus e levaram para o crucificar. Pedro foi atrás, de longe, ele foi atrás olhando qual seria o fim de Jesus. E quando ele estava de longe, olhando, algumas pessoas chegaram para próximo dele e disseram assim: eu te conheço de algum lugar. Eles olharam de longe e falaram: você não é desconhecido. Você se veste como Jesus. A Pedro: não.
Você fala como Jesus. Você é um seguidor de Jesus. Aí o que ele disse? Não, vocês estão me confundindo. Eu nem sei quem é esse Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele teve medo de fazerem o mesmo que fizeram com Jesus. Mas o primeiro ponto que eu queria tocar, como que aquelas pessoas reconheceram que Pedro era um cristão? Eles reconheceram Pedro de que forma? Pedro fala como Jesus. Meu amigo, minha amiga, se você está na casa de Deus e serve a Deus, e você anda com Jesus, você lê a Bíblia, o seu vocabulário muda. É inevitável. Porque os discípulos andaram 3 anos com Jesus, ouvindo Jesus periodicamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, toda hora. Então, naturalmente, eles iriam aprender e pegariam Jesus como base, como exemplo. Referência, como a irmã diz. E eles, a partir daquele momento, iriam mudar a sua forma de proceder, mudar a sua forma de falar. Tem. E ali, as pessoas notaram isso. Como que você fala? Será que você vive falando palavrão? Vive proclamando maldição? Falando, meu filho é uma peste. O meu trabalho não presta. Para mim é o fim mesmo. Eu nasci para ser miserável. Eu nasci para ser infeliz. Muda o seu vocabulário. Porque um cristão que segue a Jesus Cristo tem o mesmo vocabulário de Jesus. E o que Jesus falaria diante da prova? Em nome de Jesus, eu determino cura. Em nome de Jesus, eu determino que meu filho é uma bênção. Em nome de Jesus, eu determino portas abertas. Em nome de Jesus, porque Jesus sabe o poder das palavras. E se a gente anda com Jesus, a gente ouve Jesus, o que a gente tem que fazer? Falar como Jesus? Fala. Você acha que Jesus ia ficar no meio de fofoca? Você acha que Jesus ia ficar falando palavras torpes? Você acha que Jesus ia andar como? Se a gente anda com Jesus, a gente vai proceder como? Segundo passo, que o povo reconheceu que Pedro era um cristão. Aí eu falo, o que é cristão? Seguidor de Cristo significa cristão. E ali, eles falaram, ele se veste como Jesus. Olha como é forte. Aí tem gente que fala, tem problema nenhum, roupa não. Não, Deus não vê isso, Deus olha o coração. Como que reconheceram Pedro? Através do quê? Da sua vestimenta. Então não existe essa história. Os tempos podem ter mudado, mas o princípio é o mesmo. Uma pessoa vai andar sem pudor. Uma pessoa vai andar mostrando todo o corpo. Uma pessoa vai se portar de uma forma errada. Vão reconhecer como cristão? Pastor, você está me julgando? Não estou julgando ninguém. Eu estou mostrando o que a palavra está dizendo. Se você se tornou um seguidor de Cristo, você, com o tempo, vai mudar a sua forma de falar. Vai mudar a sua forma de se vestir. Pastor, mas eu cheguei aqui hoje. Amém. Você vai permanecer da forma que a Bíblia diz, venha como está. Mas permanece da forma que você chegou? Nós nunca poderemos julgar aquele que chegou, porque ele não conhece a Cristo. Mas depois que você conhece a Cristo, vai haver uma mudança. Uma mudança da forma de você falar. Uma mudança da forma de você se vestir. Uma mudança da forma de você pensar. E aí vão te reconhecer como um cristão. Quantas pessoas eu já não vi que tem ministério
E ali chega um dia, aconteceu isso um dia num consultório que eu estava. Estava trabalhando num consultório lá em Itapevi. E ali chegou, eu atendi uma bispa. E ali ela chegou e depois a gente conversou, conhecia que ela era da igreja e tudo. E aí eu falei, vocês conhecem? Ela daí é de uma igreja tal, tudo. E ali sabe que Deus chegou e falou. Aí as pessoas, tudo em volta, pode entrar, fica à vontade. Uma pessoa entrou e chegou assim, mas eu não estou entendendo. Eu conheço ela há anos. Eu conheço ela há muito tempo. Mas eu nunca soube que ela era crente. Nunca sabia que ela era da igreja. E ela não só é da igreja, mas ela é pastora. Imagina só, gente. Como que é forte isso? Fica em paz. Imagine só. Há anos aquela mulher passava naquele consultório. Há anos aquela mulher todo mundo conhecia, mas ninguém reconhecia que ela era uma cristã. E ela não só era cristã, mas ela é pregadora da palavra, é pastora, está numa igreja. Mas o que ali mostrou? Que ela não mostrava que era cristã. Ela escondia o seu chamado. Ela escondia que ela era seguidora de Jesus. Isso. Ela é um cargo eclesiástico na igreja dela. Isso. Ela prega muito bem. A mulher, vocês verem ela pregando, ela prega muito bem. Ela é uma pessoa, porém, dentro da igreja, ela era uma pastora, ela ministrava, mas fora da igreja, ela não mostrava o que ela era. Pedro, as pessoas, sem ele falar, só de olhar, viam que ele era um cristão. Já aconteceu com alguém de falar, você é da igreja? Já aconteceu várias vezes comigo. Por quê? A pessoa vê o brilho do Espírito Santo na tua vida. Às vezes você nem precisa falar que você é cristão, mas a pessoa vê algo diferente. E é isso que é o maior evangelismo. Sabe qual é o maior evangelismo? O seu testemunho, a sua vida. O Senhor fala que tem pessoas que querem ganhar o seu filho, que querem ganhar um familiar, que querem ganhar um parente para Cristo. E às vezes não vai sendo muito falar. Vai ser o seu testemunho. O seu testemunho vai fazer um dia o teu parente olhar e falar: o que aconteceu com essa mulher? Antes ela acabava de xingar eu. Antes só faltava ela pegar a panela e tacar na minha cabeça. Mas agora eu chego, ela fala: oi, amor. Aí o marido vai olhar e vai falar assim: oxi, vem aqui. Você tá com febre? Você tá bem? Glória! Aí vai o primeiro dia. Aí ele não fala nada, mas ele fala alguma coisa estranha. Aí chega no outro dia: amor, eu vim trazer aqui na tua casa, aqui na tua cama, um cafezinho, um pãozinho. Aí a pessoa fala: oxe, não tô entendendo isso daí. O que você tá querendo? O que você fez? Você tá querendo dinheiro? Nada. E aí a pessoa continua, seja com seu filho, seja com seu amigo, qualquer coisa, você tem uma mudança. E aí vai chegar um dia que vai falar: não é fogo de palha. Aí a pessoa vai chegar para você e vai perguntar: o que aconteceu? O que aconteceu para isso? Aí você vai falar: Jesus mudou a minha vida. Jesus me ensinou o amor. Hoje de manhã o Espírito Santo estava me falando:
O amor não depende do amor seu. Às vezes, a gente fala assim: fulano só me faz mal, não vou dar amor para ele, eu não vou abraçar ele, não vou ajudar ele. Tá errado. Quem tem um amor não depende do amor do outro para dar amor. Porque a pessoa tem o quê? O amor. Quem tem misericórdia não depende do que você fez, se você pediu perdão. Por isso que a Bíblia diz assim: se uma pessoa pecar contra ti, vai lá e pede perdão. Aí você fala: tá amarrado. A pessoa me xingou, me escarneceu para a vizinhança inteira. A pessoa me maltratou, passou a perna, falou mal do meu patrão. E eu vou lá pedir perdão? Sabe por que o Espírito de Deus fala isso? Através da palavra? Porque dentro de você há o perdão. Porque Jesus te perdoou, ainda você sendo pecador. Você merecia perdão? Ninguém merecia perdão, nem eu, nem ninguém. Mas mesmo assim, Jesus morreu por nós e nos concede todos os dias o perdão. Então, eu te pergunto, quantas vezes uma pessoa deve perdoar alguém? Você acha? Pedro chegou e falou assim: 7 vezes. Ele falou: estou bem, hein? Perdoar 7 vezes é 7 vezes por dia. Aí ele falou: não, 7 vezes é bastante. Mais do que isso já passou. Aí Jesus olhou e falou assim, Pedro falando assim: não, eu vou dar um número grande para não ter como errar. Aí ele pensou: a pessoa no dia errar 7 vezes, eu perdoar mais do que 7 vezes, já é demais. Às vezes a gente pensa assim: já perdoei esse fulano uma vez. E de novo. No outro dia ele está fazendo de novo. No outro dia faz de novo. Não merece mais meu perdão. Sabe o que Jesus disse a eles, os discípulos? Quantas vezes você deve perdoar? 70 vezes 7. Lá para 490 vezes por dia. E aí por que ele falou esse número? É que não há limites para perdoar uma pessoa. Não importa quantas vezes o fulano, você já está injuriado com essa pessoa. Mas você vai perdoar por quê? Porque Jesus te perdoou. Jesus te salvou. E você não merecia perdão. Eu não merecíamos perdão. Sabe por que nós não merecíamos e não merecemos? Porque ele perdoou lá na cruz. Aí a gente recebeu o perdão. E amanhã nós vamos pecar de novo. Às vezes, não pecados gigantes, mas às vezes num pensamento, num estourar. Às vezes uma pessoa faz e você estoura e fala uma coisa que não devia, ou pensa uma coisa que não devia, você já está errando. Mas se você, a Bíblia diz, se você se arrepender, deixar, você alcançará a misericórdia. Deus vai te perdoar. Aí o Pai Nosso, que todo mundo ora: perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos. Você está orando certo isso daí? Será que você está entendendo que você está orando? Perdoa as nossas dívidas, como temos perdoado os nossos devedores. Como eu tenho... Será que você está perdoando os seus devedores? As pessoas que fizeram mal? É uma consequência. A Bíblia diz: se vós não perdoardes os próximos, como eu vou te perdoar? Então, se você quer ter o perdão, meu amigo, você tem que fazer o quê? Senão você exime-se de receber o perdão de quem? É forte isso. Você quer o perdão de Deus? Você quer mesmo? Então você vai ter que fazer algo muito difícil.
Fazer sabe o quê? Mas eu te falo, o perdão que você vai dar vai ser a melhor coisa que você faz. Esse perdão vai te libertar e vai te levar, sabe para onde? Para o céu. Será que vale a pena a gente guardar esse sentimento? Ah, mas eu estou certo, pastor. Eu não estou perguntando. Você vai querer me justificar. Eu não estou querendo saber. Só estou querendo saber, você quer ir para o céu? Você quer ter a paz do Espírito Santo? Sabia que a ausência do perdão inibe que você receba o Espírito Santo na tua vida? Tem pessoas que não têm a presença do Espírito Santo por causa de um perdão. Está amarrado em nome de Jesus? É muito sério isso. Porque quando eu e você não cedemos o perdão, sabe o que nós fazemos? Nós sujamos o nosso coração. E ali você não dá espaço para o Espírito Santo estar. Tem pessoas que têm mágoas, sentimentos lá da infância, lá do passado, que está no seu coração. Mas o Espírito diz à igreja: purifica o teu coração e entrega o perdão, porque você vai abrir espaço para Deus entrar na tua vida e você ser salvo. E ali, a Bíblia está dizendo que ali Pedro, as pessoas reconheceram que Pedro era um seguidor de Cristo, e aí falaram, esse é Pedro. E Pedro fez o quê? Negou Jesus. Por que Pedro negou Jesus? Porque ele teve o quê? Medo. Porque ele acreditava, se as pessoas soubessem que ele era um seguidor de Jesus, como estava crucificando Jesus, o que queria fazer? Ia pegar ele e ia crucificar junto. Será que por medo, por pressão das pessoas da humanidade, pelos prazeres, por amizades, por relacionamentos, por vantagens, você não está negando Jesus? Às vezes tem pessoas que negam a Jesus, não falando, eu não gosto de Jesus, eu não aceito Jesus, não. Tem pessoas que negam a Jesus quando vê que está num ambiente cheio de gente incrédula, aí fala, eu vou ficar quieto. Vou falar é nada. Porque se eu falar, eles vão vir para cima de mim. E aí você esconde a tua fé. Você esconde que você é um servo de Deus. Às vezes, uma pessoa, acontece muito em relacionamento, gosta de uma pessoa e a pessoa não é da mesma fé. Aí ela começa a mudar por conta da outra pessoa. Tem pessoas que saem da igreja por conta de relacionamento. O marido, o namorado chega e fala, não, vai não, vamos fazer isso, aquilo. E o que a pessoa faz? Se afasta de Deus. Tem pessoas que se afastam de Deus por conta da pressão do trabalho. Tem muito trabalho, muita coisa, e a pressão do trabalho, da necessidade, afasta a pessoa e ela nega Jesus. Tem pessoas que negam Jesus por amizades. Acontece muito com o jovem. Os amigos, tudo com a mente virada, começa a pressionar. É careta, você não bebe, você não fuma, você não sai, não faz nada. E aí chega essa pressão, e aí o que o jovem faz? Ou nem só o jovem, hoje é todo mundo, né? Nega. Será que você não está negando a Jesus de alguma forma? Não explícita, mas implícita. Às vezes você nega Jesus quando você dá mais importância a qualquer outra coisa do que vir buscar Deus. Vamos ser sinceros.
Temos 7 dias. Você não tem um dia para buscar Deus, gente. Eu estava falando lá, esse dia eu estava conversando com uma doutora. Aí ela colocou tanto empecilho que a filha dela, eu entendo a dificuldade. Ela tem uma filha com problemas especiais. Você não sabe, pastor Yuri, é difícil. Eu tenho meu trabalho, eu tenho minha casa, tenho um filho especial. Eu falei, não importa. Arruma um jeito. Seu marido não pode ficar 2 horas com seu filho? Aí eu falei, vamos ser sinceros, você acha que 2 horas você distante do seu filho vai morrer? Então, tá negando Jesus. Implicitamente. Qualquer tipo de isso. Que a gente coloca, qualquer coisa a gente pode fazer o quê? A gente pode negar Jesus. E aí eu e você temos que tomar esse cuidado, igreja. E temos que estar vigilante. Dia de culto é dia de culto. Não importa. Não importa quem chega. Se chega lá o presidente da República. Aí você fala, presidente, posso te falar uma coisa? Ou você vem comigo ou você volta daqui 2 horas. Espera só, eu deixo até minha casa aberta. Senta lá. Não quer ir para a igreja? Ah, hoje não, estou em paz. Então, ó, senta aí, ó. Deixa eu ligar a TV para você. Você quer alguma coisa? Então, ó, a casa é tua. Espera só um minutinho, que a pouco eu tô de volta e a gente resolve. Por quê? Você entende uma coisa, igreja. Que Deus é a prioridade. Por quê? No horário do seu trabalho, tem como você querer fazer alguma história? Se é a hora do teu horário lá, pode acontecer o que for. Tem que ser tem que ser uma coisa muito grande para você não ir ou para você sair. Se não for, fica no teu trabalho. Senão, no final do mês, o que vai acontecer? Descontado. Vai bater o cartão no último. Exatamente. Então, por quê? Porque você entende que aquilo é prioridade, que aquilo tem importância. E quando nós entendemos o valor que tem Jesus, a gente faz o quê? A gente prioriza não só com palavras, mas com atitude. E Deus, Ele não se importa muito com palavras, sabia? Isso é muito forte que eu vou falar agora. Deus não se importa muito de falar bonito. Deus não se importa muito se você é todo bonitinho. Ele se importa com o quê? Com as suas atitudes. A Bíblia diz que Deus escolheu Davi por quê? Pelas suas atitudes. Quais foram as atitudes de Davi? Seu pai deu ovelhas para ele cuidar. E era uma função desvalorizada na época. E ele chegou um leão. O leão tentou tirar uma ovelha. Ele colocou a vida dele em risco, não pela ovelha, mas pelo propósito e a missão que o pai deu para ele. Exato. Sim, ali ele viu, teve temor à palavra do pai dele. Deus falou assim, se a palavra do pai dele, ele fez isso, ele será capaz de cumprir a minha palavra. Foi por isso que ele escolheu Davi. Não foi porque ele matou um leão. Não. Foi porque ele matou um urso. Mas foi porque ele foi obediente e deu a vida pela palavra do pai. E aí tinha filhos de Jessé muito melhor do que ele. Mais fortes, mais capazes, mais bonitos. Mas não tinha o mesmo comportamento, a mesma entrega e o mesmo proceder de Davi. Exato. E Deus não precisa da nossa capacidade. Deus não precisa da nossa beleza.
às vezes a gente olha para nós, a gente fala, meu Deus, sou tão pequeno, sou tão inapto, eu não tenho o que é preciso. Deus não se importa com isso. Deus se importa se você é obediente, se você o prioriza, se você vê ele como importante. E quando ele vê um coração preparado, ele entrega tudo para essa pessoa. Não pelo que você fala, não pelo que você aparenta, mas pelo que você é. Eu não sei quem são vocês, na verdade. Não tem como saber. Eu sei o que vocês me apresentam aqui no dia a dia. Mas Deus, ele sabe quem realmente é. Você pode me enganar, você pode enganar a pessoa do outro lado, para nós, glória a Deus, não tem problema. Mas Deus sabe quem realmente você é dentro da tua casa. Deus sabe a tua intimidade com Ele. Deus sabe, tem gente que ora muito bem aqui no culto, louva muito bem aqui no culto, mas aí na tua casa nem fala com Deus, não louva na tua casa, não lê uma Bíblia, não lembra do Senhor fora do culto. Eu lembro sempre daquela exemplo que você dá ao pastor, você ia para algum lugar, você deixava ele podia, né? Isso. E aí quando você saiu, não era isso, eu lembro disso. E aí, para você entender, é muito forte isso, e eu quero que você pegue isso bem no seu coração. Não se importe com o que as pessoas acham de você. Se importe como Deus acha de você. Se Deus se agradar de mim, já era. Glória a Deus. Se Deus se agradar de você, acabou, meu amigo, minha amiga, acabou. Você vai ser abençoado, você vai ser honrado. Ele diz que move céus e terra por um fiel. Deus, por Josué, retrocedeu o sol. E aí, naturalmente, retrocedeu o relógio, o tempo. Meu Deus! Ele parou. E aí, retrocedeu o tempo. Olha só como é forte. Por uma oração de Gideão, Deus fez com que, mesmo que o orvalho viesse, não molhasse o algodão. O trigo, o algodão, que também ele fez depois uma proposta com um algodão. Então, preste atenção que Deus, quando ele vê um coração fiel, coração temente, ele faz acontecer. Pelo teu povo, ele abriu o mar, misericórdia. Pelo teu povo, ele trouxe pão do céu. É forte demais. Então, assim, o nosso problema é que a gente se preocupa muito com o externo. Mas a gente tem que se preocupar de realmente como nós somos. Será que internamente nós estamos sendo o que deveríamos ser? Às vezes até externamente a gente está sendo. A gente até fala bem, está vindo à igreja, ora, mas como está o seu coração? Como está o seu interior? E uma das coisas que nós vamos fazer, uma oração no final é: Senhor, muda o meu interior. Me dê um coração segundo o teu. E ali, Pedro negou Jesus, por quê? Pelas suas pressões. E rotineiramente isso vai acontecer comigo e com você. Vai acontecer, e não é pouco não, viu? Tanta coisa vai acontecer. Para quê? Para você negar a Jesus. Mas você tem que fazer que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. Se eu não dobrar e orar, adorar essa estátua, vai ser lançado na fornalha. Não se dobraram. E aí chegou o rei e falou assim: você não vai se dobrar não? Eu vou te tacar lá na fornalha. E aí sabe o que eles falaram?
Se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, taca eu lá na fornalha, que eu não vou mudar o meu proceder de adorar o meu Deus. Ele negou? Mas era uma pressão muito grande, né? Ser jogado no fogo e morrer queimado. Dizem que ser queimado e afogado é uma das piores mortes. Por quê? Enquanto está queimando, enquanto você não morre, você está sentindo dor. E afogando, você está ficando sem ar, você tentando respirar até morrer. Mas mesmo assim, eles não negaram o quê? A sua fé. Daniel, ou você fizer o decreto, ninguém vai orar a outro Deus a não ser o rei. O que Daniel fez? No outro dia, abriu a janela como de costume, dobrou o teu joelhinho. Obrigado, Deus, por este dia. Aí todo mundo sabia que Daniel não ia deixar de orar. Estava todo mundo lá. Se tivesse câmera fotográfica, eles iam lá na janela e falavam assim, rei, aqui. Mas não tinha câmera fotográfica. Mas eles chegaram lá e falaram. Ele não negou o quê? A sua adoração. Precisou ele... lá era uma ocasião diferente. Ele não podia o quê? Orar. Se ele orasse, ele estaria negando o quê? A sua fé. Ele estaria negando a sua fé. Mas o que ele fez? Ele continuou orando. Então, o diabo se levantará muitas vezes contra mim e contra a sua vida, com o intuito de nos fazer negar a nossa fé. E eu dou o último exemplo relacionado a isso. O que ele fez com Jesus? Ele tentou com que Jesus negasse a sua fé. Se você é filho de Deus, se você realmente está dizendo que você é filho de Deus, tá? Transforma essa pedra em pães. Se ele fizesse aquilo, ele estaria negando a sua fé. Aí depois, ó, você está vendo todo esse mundão velho aí? Se você prostrado me adorar, eu te darei tudo. E o que ele fez? Somente ao Senhor adorarás. Somente ao Senhor prestará culto. Ali o diabo estava tentando fazer o que com Jesus? Que ele negasse a sua fé em Deus. Você acha que ele tentou fazer isso com Jesus? Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e todos os homens de Deus. Você acha que ele vai fazer isso com você? O adversário da nossa alma, as mesmas ferramentas que ele usou no passado, ele usa hoje. E a gente sabe. Mas mesmo assim, a gente cai. Mas em nome de Jesus, você nunca mais vai cair nas ciladas do inimigo. E em nome de Jesus, você vai ser abençoado por Deus. Aplauda o nome de Jesus. Então Pedro fez o quê? Negou conforme a palavra de Jesus, 3 vezes a Jesus. Jesus morreu. No terceiro dia, Jesus ressuscitou, como diz as Escrituras. Ele morreu com um propósito, para trazer salvação e perdão pelos pecados. Pedro tinha feito o quê? Traído, negado Jesus. Logo após Jesus ressuscitar, ele apareceu para os discípulos. E apareceu a Pedro. Chamou Pedro de canto. Vem aqui, Pedro. Vem. Eu sei o que você fez. Tem um filme lá, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez, mas vem aqui. E ele durante 3 vezes perguntou, Pedro, você me ama? Me amas? A primeira vez, Pedro falou, não.
Seu Senhor, você sabe. Ajuda nós. Mas antes, na primeira vez, o que ele tinha dito? Como eu disse, se for necessário, eu mato, morro, faço o que for preciso. Mas aí o que aconteceu? Hoje ele já mudou a forma. Ele já não tinha mais a mesma ênfase. Ele diz assim, Senhor, tu sabes. Por que ele falou, Senhor, tu sabes? Nem ele sabia o que ele era capaz de fazer. Ele falou assim, Pai, o Senhor sabe o que realmente se eu amo ou não amo. Nem eu sei mais se eu amo. Eu acho que eu amo, mas da última vez que eu falei, não deu muito certo. Aí, segunda vez, pergunta de novo. Ele dá a mesma resposta, terceira vez que Jesus perguntou, ele ficou muito triste. Porque a terceira vez fez ele recordar que ele traiu Jesus por quantas vezes? 3 vezes. Ele lembrou e a alma dele doeu muito. Porque ele lembrou que negou Jesus 3 vezes. E Jesus, nessa última vez, fez essa pergunta e no final ele disse isso. Apacenta as minhas ovelhas. Quando ele disse essa terceira vez, Jesus curou o coração de Pedro. Porque só nessa palavra ele demonstrou assim, você errou, você me negou, mas hoje eu te perdoo, hoje eu te curo e hoje eu te dou uma missão. Cuida das minhas ovelhas. Outros poderiam ter, sai de perto de mim, você não é confiável. Mas Jesus falou 3 vezes, não para magoar Pedro, mas primeiro para o curar. Porque ele precisava lembrar o que ele fez. Tem coisas que Deus aqui no culto fala que dói em você. Parece que está te apontando. É necessário jogar na tua cara, te mostrar, te confrontar, te revelar o seu pecado para te curar. Às vezes tem gente que vem aqui e fala, tá amarrado, eu vou lá para ter paz, felicidade, e o pastor joga todos os pecados na minha cara? Não, meu amigo. É para fazer o quê? Para você ser curada. E ali, quando ele revelou o erro de Pedro negar, curou. Perdoou. E depois que perdoou, fez o quê? Entregou uma missão. Preste atenção. Não importa o seu passado. Hoje, Jesus, através dessa palavra, te cura. Hoje, Jesus, através dessa palavra, te perdoa. Hoje, Jesus, através dessa palavra, ele fala, eu vou te chamar para uma grande missão. Eu vou te usar para salvar a tua família. Eu vou te usar para levar a palavra de Deus no teu trabalho. Eu vou te usar para que você faça com que outras pessoas sejam perdoadas, sejam curadas e sejam salvas em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Porque eu tenho certeza disso que eu estou falando para você. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados, para que tivéssemos perdão, cura e salvação. A gente tem uma certeza desse evangelho, porque ele morreu por nós, ainda sendo pecadores. E a Bíblia diz que todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador, elas são perdoadas, elas são curadas, elas são salvas. Então, não importa o seu passado, não importa o que você fez. Às vezes você olha para o seu passado e você fala, nunca Deus vai me usar, porque olha tudo que eu fiz. Olha todos os meus erros.
Mas Deus não vê como a gente vê. Ele quer te curar. Ele quer te perdoar. E quando você estiver curada, perdoada, Deus vai te entregar uma missão. Deus vai confiar a você uma missão. E o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Mas para isso você tem que fazer o quê? Você tem que fazer o quê? Receber Jesus e perdoar aqueles que te ofenderam. Primeiro passo é receber o quê? Você não recebeu Jesus? Receba, minha amiga. A Bíblia diz, todos aqueles que se batizar, crer e for batizado, será salvo. Existe, quando a gente é criança, bebê, algumas pessoas que estão na igreja católica que são batizadas. E na igreja evangélica, a gente crê em apresentar a criança. Quando você é criança, você tem pecado? O batismo é o arrependimento pelos seus pecados. Uma criança tem raciocínio para aceitar Jesus? Os judeus creem que uma pessoa adulta pode receber Jesus com 30 anos. Por quê? Que ela viveu muitas coisas e hoje tem maturidade para falar se aceita Jesus ou se não aceita. Então, quando nós somos crianças, a gente é apresentado para Deus nos abençoar. Mas quando a gente chega à maioridade, aí é o momento que a gente tem que decidir. Hoje eu entrego a minha vida para Jesus. E quando você se batiza na sua maioridade, a Bíblia diz que a imersão nas águas é uma ferramenta pela qual você será purificado pelos seus pecados. É uma figura, é uma maneira de representar que você está sendo purificado dos seus pecados. E você se tornará uma nova criatura. Então, tem pessoas que falam, mas pastor, não preciso ser batizado. Quando eu era criancinha, já fui. Jesus foi batizado com quantos anos? Quando ele tinha a maioridade dele. E tinha compreensão. E ele decidiu. E aí você fala, Jesus precisava ser batizado? A senhora acha que Jesus precisava ser batizado? Se o batismo é para arrependimento de pecado? Na lógica, não, mas ele precisava, porque era a lei de Deus. Ele não tinha pecados. E o batismo é para quem pecou, que é o arrependimento. Batismo de João Batista. Aí Jesus chegou a João Batista e disse assim, João Batista, eu preciso ser batizado. Deus me livre. Eu batizar o Filho de Deus? Deus me livre. O senhor que precisa me batizar. Jesus falou, não, João Batista, você não está entendendo. É necessário que se cumpra toda palavra de Deus. Nem eu vou sair da palavra de Deus. Eu vou ser batizado. E ali ele foi batizado. Aí chega eu e você, comedor de arroz e feijão, falar que não precisa se batizar, gente, depois da maioridade, tem alguma coisa errada. Muitas pessoas, você não pode julgar, porque ela não tem esse entendimento. Aqui, hoje eu estou te explicando. Então, a partir de hoje, você tem entendimento. E quando a gente tem entendimento, aí a gente consegue fazer e consegue ser cobrado. Mas quando não entende, aí você vai chegar para um católico e vai falar, você não vai ser salvo porque você não se batizou. Não, porque ele não tem, ele acha que ele já está batizado. Na mente dele ele fala assim, não, eu quando eu era pequenininho, minha mãe levou eu lá, eu fiz catequese, ixi, eu estou na bênção. Amém. Se a pessoa ela morrer e ela tiver um coração diante de Deus, cumprir a obra de Deus, ela vai ser salva.
Porque ela não tinha um entendimento. Mas depois que a gente tem o entendimento, a gente tem que largar a vergonha na cara e fazer o certo. Porque quando a pessoa se casa, ela tem que fazer o quê? Ela vai no cartório. O cartório significa o quê? Lei do homem. E depois a pessoa vai na igreja e é feita uma cerimônia de bênção. Lei de Deus. O batismo é lei do homem. Quando você confessa aqui e se arrepende de seus pecados, lei de Deus. Então, quando você chega aqui e fala assim, Pai, eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu entrego a minha vida para o Senhor. Perdoa os meus pecados. Você está batizado na lei do Espírito. Mas aí depois você tem que assinar no cartório, que é o batismo. Que aí, o batismo é o quê? É você dizer diante dos homens que você é uma nova criatura. E aí, todo mundo vai saber que você é nova criatura. Então, para de conversa errada. A partir daquele momento que você mostrou para todo mundo que você é cristão, você vai ter que andar como um... Não é com conversa errada, não. Aceita hoje, mostra para todo mundo, e no outro dia ela tá lá fazendo tudo errado, bebendo, fumando, xingando, indo na balada. Oxi, tá amarrado? Então o quê? É isso. E quando você se casa, não é uma decisão? É uma decisão que você vai lutar diariamente para quê? Fazer aquele casamento dar certo. E as pessoas não ouvem muito aquilo. Na saúde, na doença, até que a morte nos... Qual foi o decreto diante de Deus que a pessoa assinou? Ela assinou o quê? Que ela ia lutar para ficar junto eternamente. Mas as pessoas cumprem essa palavra? Muito pouco. Então, é a mesma coisa no nosso batismo. A gente ali está tomando uma decisão de ser fiel a Deus. Aí eu te falo, você vai ser perfeito? Não. O problema não é, às vezes, você errar ou pecar. O problema é você permanecer continuamente no pecado. Você sabe que não é. Não é que assim que você tem que fazer. Você não se importa, você continua. Isso é o pecado consciente. Você cair, falar uma besteira, você dobra teu joelho, se arrepende. Tá tudo certo. Mas você saber que você está errado e você continuar, aí você não se converteu da forma que devia. Porque você se batizou, as pessoas falam, não, eu não vou nem batizar, porque eu erro muito. Não, calma. Todos nós erramos. Mas a única coisa que eu falo com uma pessoa que vai se batizar é o quê? Você vai lutar todos os dias para não pecar contra Deus. Você vai lutar todos os dias para ser uma pessoa melhor. Você errou hoje, pede perdão e luta para amanhã não errar de novo. Aí Deus lá do céu vai olhar e vai falar, não, tô vendo que a bichinha tá lutando, tá se esforçando. Aí legal, mas você se conformar com o pecado, você se conformar, ficar todo torto, aí você não entendeu o que é o batismo. Aí você não entendeu o que é Jesus. Você está brincando com o Evangelho. Você está brincando com Deus. Mas quando você entende, você todos os dias, aí você se batiza. Você acha que do dia para a noite você vira perfeito? É gradativo a mudança. É dia após dia, você vai fazer o quê? Cada dia você vai melhorar um aspecto. Às vezes você fala palavrão, às vezes você tem ira, às vezes você tem isso, aquilo. Num dia você vai resolver tudo? Aí chega um dia que você não fala mais palavrão, aí você fala, ô glória, esse problema eu já risquei. Aí você vai pro próximo. E assim vai ser até o fim da nossa vida. Até o fim nós estaremos
aperfeiçoando. Por isso que a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. Por que ele falou desenvolver? Porque todos os dias nós estamos desenvolvendo, trabalhando, crescendo, amadurecendo, mudando, até o dia que Cristo virá buscar a tua igreja. Então, nós não vamos achar que crente é perfeito, que pastor é perfeito. Ninguém é perfeito. Dentre nós, quem tem um que presta direito? Todos nós temos falhas. Se você conviver comigo, você vai falar: não esperava isso de você, pastor Yuri. Mas aí você vai entender que eu sou carne e osso como você. A única coisa é que Deus me escolheu para uma missão. Deus me escolheu para apregoar a tua palavra. Mas eu sou igual a você. Exato. Só isso, que ele deu uma missão. E para cada um, depois que você é curado, perdoado, ele dá uma missão. Por isso que quando ele chegou, a Pedro ele disse: estou te curando, estou te perdoando, estou te salvando, agora apacenta as minhas. Jesus não faz todo esse trabalho na tua vida para você ficar aí sentadona olhando eu pregar. Misericórdia, tem gente, tem 30 anos de igreja e parece que está indo no cinema. Todo culto para e fica aí me olhando. Para de me olhar e vai fazer alguma coisa? Ajuda em alguma coisa? Que nem aqui nós estamos fazendo na quinta e na sexta trabalho social. É uma forma de ajudar. Aí o que faz? Na sexta-feira, a partir da 1 ou às 2 que vocês estão vindo? De sexta a partir da 1. Da 1, né? A partir das 4. Quinta é a partir das 16 horas, às 4 horas da tarde. E na sexta, a partir da 1 hora da tarde, 13 horas. Então, é uma forma de você fazer alguma coisa. Você não precisa ser pastor que nem eu. Oxe, nem todo mundo vai ser pastor. Nem todo mundo vai ser cantor. Nem todo mundo vai ser obreiro. Nem todo mundo vai louvar. Mas alguma coisa você tem que fazer. E quando eu e você fazemos a obra de Deus, nós somos curados, nós somos perdoados. O que o Espírito Santo faz? Ele nos dá uma missão. E nós cumprimos essa missão. E como o horário passou voando, eu termino hoje a palavra dizendo 3 coisas. Eu ia falar 2, mas vamos colocar mais uma. A primeira coisa, que é muito importante. A primeira, temos que ser verdadeiros cristãos. Não, temos que manifestar através do nosso testemunho o nosso Deus. Através da nossa vestimenta, através da nossa fala, através do nosso comportamento, nós temos que manifestar a nossa fé. Temos que tomar cuidado para não negarmos Jesus pelas pressões da nossa vida. E temos que ter um entendimento que não importa o que nós fizemos no nosso passado ou o que fazemos hoje, Jesus morreu por nós com um propósito de nos curar, de nos perdoar, de nos salvar e nos entregar uma missão. Então, coloque isso no seu coração. Se você ainda não aceitou, coloque todos de pé neste momento. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único, suficiente e legítimo Salvador, eu te digo uma coisa. Hoje é o dia, pastor, semana que vem eu vou pensar mais um pouquinho, eu vou ver. Veja, não, a gente não sabe qual é o dia. Você ama Jesus, você sabe que Ele é o Salvador,
Então, o dia de sermos salvos é hoje. O dia de recebermos Jesus é hoje, para nós sermos curados, perdoados e salvos. É só você aceitar Jesus e Jesus vai fazer o restante na sua vida. Feche os seus olhos neste momento. Se tem, fique com os olhos fechados. Se tem alguém aqui entre nós que através dessa palavra você quer se reconciliar com Cristo, você já foi batizado e você fala assim, pastor Yuri, eu me afastei um pouco, mas hoje eu quero voltar para a presença de Deus. Ou você é uma pessoa que só quando era criança foi apresentada, mas hoje você entendeu que é necessário, na sua maioridade, você receber Jesus como seu Salvador. E você fala assim, pastor Yuri, hoje eu quero receber Jesus como meu único, suficiente e legítimo Salvador. Se você se sentir à vontade, vem aqui na frente e eu estarei fazendo uma oração por você. E neste dia, dê uma salva de palmas para Jesus. Dá um abraço aqui. Deus abençoe. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. E nesse dia, nós vamos orar por essa sua filha, Senhor. E vamos entregar a sua filha nas tuas mãos, em nome de Jesus. Feche seus olhos, Pai. A sua filha, Senhor, recebeu esta palavra. A tua filha, Senhor, entendeu a necessidade de tudo isso, Pai. E eu te peço que em o nome do Senhor Jesus, receba ela, Senhor, nas tuas mãos. Perdoa ela, Senhor. Cura ela, Senhor. Lava ela. Escreva o nome dela no livro da vida, Senhor. E que ela possa, a partir dessa oração, ser salva, ser perdoada. Que ela possa, Senhor, entrar no reino dos céus. Eu te peço, Pai. Toca no coração dela e traz a cura para ela, Senhor. Toca no coração dela e limpa, purifica a tua filha. Repita comigo. Senhor Jesus, neste dia, eu recebo o Senhor como meu único e legítimo Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. É isso que eu te peço, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe grandemente. Amém? Deus abençoe. Pode ir para o seu lugar. Glória a Deus. Hoje você tomou a melhor escolha da sua vida. Porque através... Dá um abraço nela. Porque através... Todo mundo dá um abraço nela. Porque através dessa oração, deste culto, o Senhor está salvando ela. O Senhor está curando ela. O Senhor está operando na vida da sua filha hoje. Aleluia. Hoje a Bíblia diz que tem o quê? Festa do céu. Porque quando um pecador se arrepende, é o quê? A festa. Você sabia que hoje está tendo festa lá no céu com os anjos? Que a Bíblia diz. Está tendo festa no céu. Porque a Bíblia diz que tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. O que o pastor fez? Ele deixou as 99, mas não deixou jogar, né? Guardou, cuidou ali e foi atrás da qual? Da ovelha perdida. E eu vi exatamente quando você passou aqui. Aí você passou, você deu uma olhadinha assim. Eu vejo tudo, vejo tudo. Tô aqui de cima, olho tudo. Ela passou, deu uma olhadinha, ela foi. Aí ela voltou, deu uma olhadinha, porque Jesus tinha preparado esse momento para você. Não foi carne nem sangue que te trouxe, mas foi o Espírito Santo. Porque eu vi ali.
O Espírito Santo, ele te chamou, não foi? O Espírito Santo te chamou, ele te trouxe para cá. Por quê? Porque ele tinha preparado esse momento. E você pode ter certeza que a partir deste dia, Deus ele vai começar uma obra poderosa na tua vida. Você vai ver a mão de Deus na sua vida. Você vai ver a mão de Deus na sua casa. E depois eu vou pedir para você fazer um cadastro e eu vou marcar um outro dia para a gente conversar melhor sobre o que é batismo, sobre o que é aceitar a Cristo, porque eu fui sucinto, mas sempre quando uma pessoa aceita a Cristo, nós vamos chegar e nós vamos conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, sobre o que Jesus fez por nós. É como se fosse um estudo bíblico para você ter um melhor entendimento do que significa essa atitude. Mais uma coisa te digo, é a melhor atitude da sua vida. Eu sempre costumo dizer que tem 3 atitudes mais importantes da vida de qualquer pessoa. Primeira atitude mais importante, decisão da vida de uma pessoa, é o dia que ela recebe Cristo. Por quê? Determina a sua salvação. A segunda coisa é quando você se casa. É uma decisão muito importante, porque é uma história de uma pessoa que vai ser construída ao seu lado. E a terceira coisa é quando você tem um filho, que aí também muda a tua vida. De ponta cabeça. Muda o seu coração, muda a sua vida. Tem 2? Então, assim, são as 3 maiores decisões da vida de uma pessoa. É o dia que você recebe. Então, hoje você já está salva, viu? Porque eu te falei o quê? Que são duas formas. Quando você recebe aqui, você recebeu. Diante de Deus, você já está batizada. Você já está batizada diante de Deus. Agora vem a segunda etapa, que é diante dos homens. Mas hoje, você está batizada, você está salva. Se Jesus descesse agora, se você saísse ali, ó, Deus me livre, mas você tropeça aqui, cai ali, ou dá um infarto, dá repreendido em nome de Jesus. Você está salvo. Então você já sai se alegrando. Se puder, glória a Deus. Amém? E aí eu vou marcar depois do culto, eu vou pedir para você preencher a ficha. Nós vamos marcar um dia bom para você e para mim, para nós termos este estudo bíblico. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos preparar para nós recebermos. Senta rapidamente. Nós vamos preparar para nós participarmos do corpo e do sangue de Cristo, que é a ceia do Senhor. A senhora sabe o que significa ceia do Senhor? Não, só para saber. Isso. O que a ceia do Senhor é um estatuto. A ceia do Senhor, o Senhor, ele instituiu por qual propósito? Para nós lembrarmos da sua morte e ressurreição. Então, assim, você sabia que a nossa mente, ela é muito fraca e esquece rápido? Então, às vezes, o que acontece? É tanta coisa que a gente faz, que chega um momento que a gente esquece que Jesus morreu pela gente. Então, o Senhor instituiu a ceia para nós fazermos o quê? Lembrar que Ele morreu por nós, que Ele pagou o preço dos nossos pecados, que Ele foi a pessoa que nos entregou a salvação, e através da salvação através do seu sangue, Ele fez o quê? Ele nos entregou o perdão, Ele nos purificou, Ele nos limpou, Ele nos salvou. E em 1 Coríntios, capítulo 11, a Bíblia diz:
No verso 23, pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberdes, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come o pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes e coma do pão e beba do cálice. Então, quando o Senhor instituiu isso, ele fez para a gente fazer memória, lembrar cotidianamente que ele morreu por nós. Quando nós comemos do pão, nós recordamos que ele entregou o seu corpo à morte por nós. Quando nós bebemos o suco de uva, que a gente utiliza esse elemento, a gente lembra que ele entregou o seu sangue para nos perdoar dos nossos pecados. E aí você pergunta, pastor, quem é a pessoa que pode participar? A Bíblia diz que nenhum pastor pode falar quem pode e quem não pode. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. O que é examinar? É aquilo que eu falei. É refletir na sua vida e falar assim: eu aceitei Jesus na minha vida. Por exemplo, hoje, se a senhora quiser participar, hoje você pode. Porque você hoje recebeu Jesus na sua vida. Jesus está te perdoando, Jesus te perdoou. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é só consumar isso através do batismo nas águas. Porém, antes eu vou ter um estudo com você, que eu gosto que tenha muito entendimento. Mas você, através dessa oração, você se arrependeu dos seus pecados, você recebeu Jesus como seu Salvador, então hoje, diante de Deus, você pode participar dessa ceia. Amém? E ali, você tem que se examinar. E se você fala assim, ó, pastor, eu sou batizado e tudo, mas fiz umas coisinhas aí que não devia. Você vai fazer o quê? Eu e você vamos fazer uma oração e pedir o quê? Perdão. Nós vamos pedir perdão e se arrepender. Se você se arrepender de todo o seu coração e falar, pastor, eu vou lutar para não fazer mais, você pode participar. Então, se coloque de pé. Enquanto isso, eu peço para a missionária ir arrumando. E nós vamos fazer uma oração. Nós vamos pedir para Deus o quê? Perdão. Pedir a misericórdia dele. Então, feche os seus olhos aí. E peço perdão de Deus Pai. Eu te peço, perdoa os nossos erros. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa fortalecer-nos, o Senhor possa, Pai, tocar nas nossas vidas, Senhor. Eu sei que nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, Pai, eu sei. Mas hoje aqui diante do Teu altar, nós pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, tudo o que temos feito, que tenha te magoado, que tenha te ofendido, mas hoje, Senhor, diante da Tua presença, nos arrependemos e cremos que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos lava e que o Senhor nos purifica. E aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Aquele que quer participar, venha na frente e receba o corpo e o sangue de Cristo. Pode vir. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado pela Tua palavra, Jesus. Obrigado. Aí nós vamos participar juntamente. Tá bom? Espera, vou fazer a oração. Pode ir lá nos seus lugares. E a gente vai... Pode segurar um pouquinho? Pode. Aí eu vou orar pelos elementos. E aí você vai tomar. E vai comer. Pega o pãozinho de novo.
Amém. Dá mais um suquinho para ela. Porque o dela, sem querer, bebeu. Toma. Pode colocar no banco. Receba o corpo de Cristo. Fique em paz. Receba o sangue de Cristo. Entrega um outro para ela. Vou pegar mais um pouquinho de suco. Por isso que a gente vai fazer o estudo, porque você vai aprender cada dia mais. Amém? Se coloque de pé. Vamos apresentar esses elementos. Levante o pão ao céu. Pai, eu peço que o Senhor consagra este elemento, Jesus. Que o Senhor possa consagrar. Que aqui, Senhor, seja a figura, Senhor, do seu corpo. Que por ele somos salvos, por ele estamos curados, por ele estamos libertos, por ele, Senhor, podemos ter salvação. Peço que consagra e quando essa pessoa comer, seja renovado a nossa aliança com o Senhor. Coma do corpo de Cristo. Levante o cálice ao céu. Pai, eu peço que o Senhor consagra este elemento, Senhor, que simboliza o teu sangue, que quando bebermos sejamos purificados, sejamos lavados, Senhor, sejamos salvos, Deus. Purifica dos nossos pecados passados, purifica dos nossos erros, e que através, Senhor, dessa aliança, possamos andar em santidade na tua presença. Tome do sangue de Cristo. Diga aleluias, aleluias, aleluias. Diga santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por este culto. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Feche os seus olhos e agradeça ao Senhor. E adore o nome dele. Bendiga o nome dele, igreja. Você vai exaltar ele de todo o seu coração. Os que em ti se foram e os que hão de ver, cante. Aleluia. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Agora, Deus, e os loucos e orinhos, Deus, e poderes, teu nome é sobre todos. E os teus anjos cantam, diga, ele é santo, toda a criação, santo, exaltado é, diga santo, santo para sempre, bendito seja o meu santo nome. Eu vou cantar só foi ao reino de santo, tu sempre serás, diga igreja, santo pra sempre, bendiga o teu nome, Pai. As tuas gerações em que das louvor, adore o nome dele. Os que se foram e os que hão de ver, não poder mais. E você vai dizer: teu nome é mais alto, teu nome é maior.
somos e domínio, os poderes e poderes, teu nome é sobre e o grande e os anjos são, sem a criação, aleluia! Diga santo, santo, se há reino, diga santo, santo, diga santo, santo para sempre. O teu nome é o mais alto, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos, e os tronos de domínio, e os tronos de domínio, poderes e poderes, seu nome. Os anjos louvam e a criação santo, nos altares santo, santo, santo para sempre. O teu nome santo, santo, se há reino santo, sempre será santo, santo para sempre. Aplauda bem forte ao nome de Jesus. Porque o nosso Deus é santo, o nosso Deus é poderoso. Amém? Pode se assentar em seu lugar em nome de Jesus. Essa é a nossa oração hoje. Que o nosso Deus é santo. E Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? Quem sentiu a presença de Deus neste culto? Quem foi tocado pela palavra, eu creio que o Senhor falou conosco, poderosamente, e vamos permanecer nessa fé. Ali a palavra de Deus disse o quê? Quando aquela mulher foi pega em adultério, muitas pessoas pegaram uma pedra na mão e iriam jogar nela, iriam condenar ela à morte. Mas Jesus disse assim: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Do mais velho ao mais moço foram embora. Jesus, diante daquela mulher, ele olhou para ela e disse: cadê os teus acusadores? Aí ela olhou para um lado, ela olhou para o outro e disse: estou vendo ninguém. Aí Jesus disse assim: nem eu te condeno. Vai e não peques. Hoje Jesus está falando isso. Eu não te condeno pelos seus erros passados. Eu não te condeno pelas suas falhas. Hoje eu te curei. Hoje eu te perdoei. Hoje eu te salvei. Mas vai e lute para não pecar mais. E se porventura você pecar, dobre os seus joelhos, peça perdão para Deus. E Deus diz nas Escrituras: o justo pode cair até 7 vezes, mas eu levantarei ele das 7.
Não importa quantas vezes você cair, se você dobrar o teu joelho, se arrepender, pedir a ajuda de Deus, Ele vai te levantar. É esse o Evangelho. Eu te falo, ser um cristão não é fácil, mas você tem Deus que todos os momentos vai te levantar. Você tem Deus que todos os momentos vai suprir a sua vida. Vai ter dias que você vai se sentir sozinha, que pessoas podem te deixar, mas lembre, Deus nunca te deixará e Ele sempre estará contigo. Amém? Estamos chegando ao fim de mais um culto, mas terça-feira temos mais. Terça-feira, às 19h30, nós teremos um culto abençoado, às 19h30, onde nós estaremos adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor e desenvolvendo a nossa salvação. Cada culto que você vem, você aprende uma coisa nova. Aí, se você não aprende, você relembra o que você esqueceu. E se você não, já tem na memória, então Deus cobra para você fazer. Então, assim, tem 3 pessoas. Pessoas que vão aprender que não sabia, pessoas que vão relembrar o que esqueceu, e pessoas que Deus vai puxar a orelha e falar, se você sabe, por que não está fazendo? Então, toda palavra serve para todo mundo. Porque tem esses 3 tipos de pessoa. Então, terça-feira tem mais. Estamos chegando ao fim de mais um culto. E eu gostaria que todos ficassem de pé. Eu vou fazer agora uma oração pelas ofertas e contribuições. Se algum irmão hoje tem no seu coração o propósito de querer ajudar a obra de Deus e tiver uma oferta, porque como todos sabem, nós temos que pagar as contas, né? Conta de aluguel, água, luz, e a união dos irmãos fazem com que nós conseguimos custear as despesas. Se Deus te abençoe e você quiser, fica à vontade, que Deus vai te honrar. Se você não tem hoje, fique em paz, porque Deus vai abrir as portas para você e uma nova oportunidade, você estará aqui, você vai ter o prazer de falar assim, glória a Deus, Deus me abençoou e eu tenho o prazer de ofertar a casa de Deus. Amém? Feche seus olhos, coloque as suas mãos para frente e eu vou fazer uma oração pela sua vida financeira. Pai, aqui eu peço a tua bênção pela vida financeira da tua igreja. Peço que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa fortalecê-los, abrir as portas financeiras. Pai, abre porta de trabalho, de multiplicação nas finanças. Meu Pai, não permita que falta nada na vida das suas pessoas que estão aqui, dos seus filhos, Pai. Que o Senhor possa dar provimento, sustento, em nome de Jesus. Repreenda todo devorador, migrador e toda seta do inimigo. E eu peço, Pai, que o Senhor nos leve para casa, em paz e segurança, nos livrando, nos guardando de todos os males. Que possamos ter uma semana de bênçãos e vitória. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e todos aqueles que creem. Diga amém! Graças a Deus, uma salva de palmas para os irmãos. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Pode ser Pix, né? Pode ser Pix.